Olá, criançada, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão passando esses dias? Com saudade da igreja? Bom, eu estou com muita saudade de vocês também e tenho certeza que tem um monte de gente aqui que está esperando vocês voltarem. Mas, enquanto não é possível, não esqueça de usar máscara, lavar as mãos com álcool gel, manter o distanciamento social e se cuidar o mais rápido possível. E falar para o papai, para a mamãe, para o vovô e a vovó, ficar atento nas datas de vacinação, para eles vacinarem, para que todo mundo possa voltar logo para a nossa igreja, para que a gente possa voltar para as nossas celebrações. Está com saudade de Celebra Kids? Meu Deus, que saudade, hein? Lembra como era gostoso? Tinha pipoca, tinha lanche, tinha a turminha de Cristo, Caju e Amora, tinha filme, tinha louvor, tinha tanta coisa legal, não é verdade? Enquanto isso não volta, a gente vai tentando se ajeitar aqui para vocês poderem ser muito abençoados e ministrados também. Olha só que lugar que eu estou. Onde será que eu estou, hein? Será que eu estou no deserto hoje? Talvez não, hein? Será que eu estou na floresta? Escuta o barulho da arara, do macaquinho. Não também, né? Não ficou legal. Será que eu estou na cidade grande, com altos prédios? Não, também não. Vamos dar uma olhada o que é que tem aqui? Olha, tem boias de salva-vidas. Tem uns peixes aqui que estão na rede. Isso me lembra pescador. O que mais que tem aqui? Olha só, uma corda para amarrar. Amarrar o que mesmo? O barco, olha ele aqui, que legal. Eu acho que eu estou na praia. Não, mais que isso, eu não estou vendo areia. Eu estou no mar. E eu estou num lugar muito, muito legal. Há muitos anos atrás, onde os discípulos de Jesus estiveram, e que foi num mar que de repente ficou com muitos ventos contrários. Mas essa história eu vou contar depois para vocês, porque agora a gente tem a tia Elô e a tia Aninha. Elas vão vir aqui e vão ministrar com vocês canções e danças. Então você está preparado aí? Sei que você está na sua casa, talvez esteja na sala, afasta um pouco as cadeiras, fica num lugar bem espaçoso e fica em pé, porque elas são muito animadas, elas têm uma energia muito grande, eu tenho certeza que isso vai contagiar vocês aí na sua casa. Estão preparados? Bora lá? Então, tia Elô, tia Aninha, cadê vocês? A criançada já se arrumou? Está de pé? Fica em pé, porque nós vamos cantar com a tia Elô e com a tia Aninha agora. Até daqui a pouco, criançada, a gente volta para falar sobre o mar, mas enquanto isso, vamos dançar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos sair do sofá, tira a coberta e vamos animar, hein? Vamos louvar a Deus. A alegria está no coração.
Tielô, vamos respirar fundo. Quem ainda não saiu debaixo das cobertas pode sair. Vamos espantar esse frio. E eu quero saber quem aqui já andou de barco. Você já andou, Tielô? Eu já andei e fiquei com muito medo. Quem aqui tem medo de tempestade? Você tem, Tielô? Muito medo? Eu também. Mas agora a gente vai louvar e dançar uma música que fala que a gente não precisa ter medo da tempestade. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. A tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele firme está, pois dentro dele Deus está. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele firme está, pois dentro dele Deus está. Deus está, Deus está, Deus está, dentro dele Deus está, Deus está, Deus está. Ele balança, mas não vai se afundar. Deus está, Deus está, Deus está, dentro dele Deus está, Deus está, Deus está. Ele balança, mas não vai se afundar. Quero ouvir! Deus está, Deus está, Deus está. Ele balança, mas não vai se afundar. Deus está, Deus está, Deus está, dentro dele Deus está, Deus está, Deus está. Ele balança, mas não vai se afundar. Puxa vida, hein? Vocês estão cansados, parece? Aguenta mais uma ou não? Não aguenta. Então vamos dar um descanso para a tia Elô e também para a tia Aninha. Uma salva de palmas para elas aí. Obrigado, gente. Ó, fica aí que eu vou trazer agora o meu cenário para cá, para a gente poder conversar sobre esse lugar que eu estou hoje aqui, muito especial. Deixa eu virar para esse lado aqui. Estamos jóia aqui, beleza? Vamos conversar sobre a tempestade. Mas antes, respira fundo, senta agora, que nós vamos orar, tá? Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque conforme nós cantamos aqui, o Senhor está na tempestade e não vai deixar o barco se afundar.
Nós estamos confiantes de que vamos aprender do Senhor nesse dia e vamos aprender com a sua palavra. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos e corações, nossa mente, e nos dá agora concentração e foco para aprendermos da sua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, bom, nós estamos aqui com um cenário especial para a tempestade. Quem é que gosta de tempestade? Ninguém, não é verdade? A gente fica com medo. A tia Elô e a tia Aninha falaram que elas tremem na hora que começa o vento ficar muito forte. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de medo, porque, na verdade, a tempestade é uma força da natureza. E quem é que pode parar a força da natureza? Essa que é a questão. Porque quando a gente está com frio, a gente tem um cobertor. Quando a gente está com calor, os homens inventaram o ar-condicionado, o ventilador. Quando a gente está com fome, a gente tem a comida. Quando a gente quer passar por cima de um rio, a gente faz ponte. Mas quando tem uma tempestade, o que a gente faz? Não tem o que fazer. É uma força da natureza. E forças da natureza, elas são imparáveis. Elas não encontram nenhum tipo de obstáculo e de resistência. Sabe por quê? Porque elas são muito maior do que qualquer força humana. Então eu pergunto para você agora. É a primeira pergunta e você vai responder lá no final. Lá no final você vai responder assim para mim. Quem é que pode deter e pode controlar até a força da natureza? Quem é, hein? Vamos voltar para a nossa história? Que daí, de repente, vai ajudar você a responder isso daí, tá bom? Não é o meteorologista, não é o navegador, não é o capitão do barco. Quem é que pode deter e controlar até mesmo as forças da natureza? Bom, a história está registrada em Marcos, capítulo de número 4, e conta que Jesus estava pregando a uma grande multidão. Começou a ficar de noite, e Jesus tinha que atravessar um lago, chamado Lago da Galileia, um grande lago que fica lá em Israel. Jesus pegou os discípulos e disse para eles, vamos entrar todo mundo no barco, e todos os discípulos começaram a entrar. Um a um foram entrando e foram tomando os seus lugares. Fala para mim, se você fosse andar de barco, você prefere ficar na popa ou na proa? Qual o lugar que você gosta? À frente do barco, no meio do barco ou atrás do barco? Qual é o lugar especial que você gostaria de sentar para poder fazer uma viagem de barco? Bom, como eu não gosto muito de viajar de barco, eu preferiria ficar na minha casa. Em nenhum lugar do barco, mas na minha casa. Mas não foi assim com os discípulos. Eles todos entraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 discípulos de Jesus. O barquinho estava lá indo tranquilo com toda a galera, passeando pelo Lago da Galileia, perceberam que estavam na presença de Jesus e falaram, agora é o nosso momento de repouso, de descanso. A gente ficou o dia inteiro atendendo as pessoas, a gente ficou dando de alimento para as pessoas, estava tudo certo, agora a gente tem um momento tranquilo. Imagina só o silêncio, a calmaria, a tranquilidade. E o melhor de tudo, deixa eu achar Jesus aqui, ele ficou escondido atrás dos discípulos. Aqui, o melhor de tudo, Jesus no barco, lá, junto com os discípulos. Que privilégio, já pensou? Bom, aí eu acho que eu gostaria de viajar de barco. Se Jesus estivesse presente, tenho certeza que eu iria para estar com ele. Mas Jesus estava numa condição muito diferente nessa viagem. Você sabe qual é? Se você sabe onde Jesus estava nessa viagem, o que ele estava fazendo, coloca aí no chat agora. O que Jesus estava fazendo nesse barco? Ele estava pescando? Jogando a rede? Será que ele estava jogando a boia para salvar alguém que estava afogando? O que Jesus estava fazendo nesse barquinho? Vamos lá, pensa. Deu tempo? Não, ainda mais um pouco. O que Jesus fazia com os discípulos? Alguém escreveu aí contar a história? Não, Jesus não estava contando história. Jesus estava dormindo tranquilamente, deitadinho no barco, porque o momento era de relaxar, um momento de descanso. Jesus estava tão cansado de tantas atividades. E eu acredito que até os discípulos também começaram a descansar. Começaram então a dormir. E foram para o porão do barco para dormir lá tranquilamente todos os discípulos. Aí eu vou deixar só o Pedro, o Tiago e o João aqui agora para ficar mais fácil para a gente contar essa história. O que acontece? Jesus deitado no barquinho, tirando um cochilo. Será que Jesus roncava? Roncava assim como e quem? O seu pai, sua mãe, o tio, a avó, não é verdade?
Quem é que ronca alto aí na sua casa? Não coloca no chat, não, senão vai dar problema isso daí. Mas Jesus dormia tranquilamente. E olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, que Jesus dormia em cima de um travesseiro. E é verdade. Jesus descansava em cima até de um travesseirinho, ficou bem confortável. De repente, pessoal, começou a fazer um ventinho gelado, um ventinho diferente, e o vento foi aumentando, e de repente esse barco já começou a balançar um pouco mais, os discípulos começaram a ter dificuldade de se manter em pé, os outros discípulos acordaram e começaram então a ficar meio assustados. O que está acontecendo? O nosso piloto do barco está jogando nosso barco para um lado e para o outro. Aí o Pedro falou, não é isso não, é o nosso barco está vindo muitas ondas agora, tempestades altas, ventos contrários, estamos com dificuldade. E Jesus, o que ele fazia naquele momento? Espera aí, estava com vento e onda alta, e Jesus estava dormindo? Exatamente. E de repente, ao invés das ondas pararem, o vento parar, ficou pior ainda, e o vento veio com mais forte. E o vento jogava o barco para lá, para cá, e chacoalhava, os discípulos todos caíam de um lado para o outro, não tinha mais lugar para ficar no barco, cada um segurando numa parte, tentando sobreviver àquela tempestade. E então agora sim, Jesus levanta, ele não levanta, ele continua. Mas como é que Jesus dorme no meio da tempestade? Olha a primeira dica aí, hein? Quem é que até as forças da natureza tem que se submeter? Quem é que tem controle e poder sobre até as forças da natureza? Jesus não estava nem um pouco preocupado com os ventos, com as ondas, porque quem fica preocupado com o vento e onda são só os discípulos, porque eles não conseguem controlar, eles não conseguem coordenar, segurar, manter, eles não conseguem fazer nada com as forças da natureza. Mas o Senhor Jesus sim. Por isso que ele dormia tranquilo, calmo. Por isso que a gente fica preocupado com tempestades. Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar de uma grande tempestade aqui em Sertanópolis, ou talvez na cidade que você está assistindo, mas a grande verdade é que existem diversas delas, bem debaixo do nosso nariz, e a gente não percebe. Tempestades como o papai e a mamãe brigando e querendo talvez até se separar. Tempestades de um amiguinho fazendo coisas ruins para a gente na escola, xingando, falando que vai bater em nós. Tempestades como o papai que perdeu o emprego e está com dificuldade de trazer comida para dentro de casa. Tempestades como a mamãe doente, que está precisando tomar medicamentos. Tempestades como o vovô e a vovó que estão com muitas dificuldades agora para respirar, por causa que estão doentes com coronavírus. Todas essas tempestades que ficam à nossa volta, grandes preocupações. Tempestades são iguais a preocupações. E eu pergunto para você agora, que tipo de preocupação você tem no seu coração? Qual é o tipo de preocupação que você tem na sua alma? Não uma tempestade de ventos e ondas, mas uma tempestade do coração, que você fica preocupado, que você acorda de manhã e fala, puxa vida, será que vai acontecer isso comigo mesmo? Qual é o seu maior medo? Sabe dizer isso? Você consegue pegar um pedacinho de papel agora, em algum lugar da sua casa, e escrever, o meu maior medo é... E se você pegar o seu papelzinho e agora escrever o seu maior medo e fazer um barquinho dele? Bom, se você não consegue fazer um barquinho, depois você vai ter que assistir um tutorial do YouTube para fazer um barquinho de papel, tá bom? Eu aprendi a fazer o meu e aqui está. E eu escrevi o meu medo aqui dentro, num cantinho, já está escrito. Então, o que você faz com esse medo? Daqui a pouco eu vou explicar para você. Tempestades são iguais a medo. E então esse barco para lá e para cá, muito medo, muita angústia, e Jesus dormindo, de repente o Pedro fala, não, isso está errado. Pedro se levanta e fala, Senhor Jesus, não te importa que nós pereçamos. Essa é uma palavra antiga que diz, não importa se a gente vai morrer, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha, a gente vai morrer, o Senhor está dormindo tranquilamente, o que vai acontecer com a gente? Essa é uma boa escolha que Pedro fez. Porque a gente não conhece a força da natureza, a gente não tem controle sobre ela, a gente não consegue resolver esse problema. Quando a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, o que a gente faz? A gente chora? A gente desiste? A gente tranca no quarto e fica lá brigado com todo mundo? Não,
quando a gente tem um problema, a gente faz o que Pedro fez. Levanta do barquinho e vai até quem pode resolver. Porque só Jesus poderia trazer paz ao coração deles. Eles não conseguiriam fazer isso com remo, não conseguiriam fazer isso com meteorologia, nada ajudaria naquele momento, somente Jesus. Então Jesus desperta. O que está acontecendo, Pedro? Senhor Jesus, olha aquilo, a gente vai acabar afundando, olha quanta água está entrando no barco. Imagina só todo mundo com balde, jogando água para fora, o barco para lá e para cá. Jesus bocejando, fala, ai Pedro, você me acordou por causa disso? Senhor Jesus, mas é uma grande tempestade. Pedro, é só uma tempestade. Sabe por quê? O que é uma grande tempestade para nós, para Jesus é só uma tempestade. O que para nós é um grande vento contrário, como para todos os discípulos, para Jesus é só uma brisinha que vai soprar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então o Senhor Jesus olha para Pedro e fala, tudo bem, Pedro, você veio me procurar por ajuda e eu vou ajudar. É isso que a gente tem que fazer, como Pedro, colocar em pé quando a tempestade chegar e procurar quem pode nos ajudar, que é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus se levantou, esticou os braços sobre o barco e o mar e disse, aquieta-te, onda. E olhou para o vento e falou, emudece-te, vento. E de repente tudo se fez calmo. Consegue agora sentir? Tudo tranquilo. Os discípulos começaram a se levantar então daquele lugar. Opa, um discípulo caiu no mar, vamos jogar a boia para ele. Acabou de cair, peraí. Joga a boia. Quem que foi, será? Foi o Judas. Deixa ele afogar? Não, vamos pegar o Judas. Isso não pertence a nós. Vamos lá, pega o Judas, traz ele de volta. Ufa, está aqui o Judas. Rapaz, você toma juízo, porque você vai trair Jesus lá na frente. A gente ajudou aqui, hein, cara. E o Judas também ficou em pé, e todos os discípulos começaram a se posicionar, e o barquinho ficou maravilhosamente bem, não tinha mais nada que pudesse assustá-los, porque Jesus está presente no barco. É isso que acontece no meio das tempestades. Queridas crianças, papais e mamães estão assistindo junto aí, quem sabe, a gente não pode evitar que tempestades venham na nossa vida, mas a gente pode fazer algo muito, muito importante, levar ao conhecimento de Jesus os nossos medos. A gente não precisa ficar com medo da tempestade, mas a gente fica, porque nós somos humanos, e humanos não conseguem controlar forças maiores do que eles. Por isso que a gente vai a alguém é maior que nós, quem é muito melhor que nós, e Ele nos ajuda, Ele estende a sua mão, Ele nos segura pela mão, e a gente pode caminhar em segurança. Então, para quem a gente tem que levar os nossos medos? Bom, antes de você responder, deixa eu contar uma história aqui para você. Esse aqui é um barquinho chamado Preocupação. Esse barquinho, então, ele fica navegando. E dentro da preocupação tem muitos medos. E os medos que estão aqui dentro desse barquinho começam, então, a permitir que as águas comecem a entrar. E essa preocupação começa a afundar. Só há um jeito de eu resolver esse problema. As tempestades vêm, os ventos sopram, só tem um jeito de eu resolver o problema com esse barquinho, para que ele não afunde e para que eu não me afogue. Eu preciso tirar algumas coisas dele. Então eu vou tirar a polpa. Vamos tirar algumas coisas dele. Vamos tirar aqui a parte de trás. O que pode ser isso? Tirar, talvez, um palavrão, a desobediência, coisas que a gente vai colocando no nosso barquinho da vida e que vai fazendo com que ele seja muitas vezes afetado. E aí a gente vê que não é suficiente, e a gente precisa tirar mais um pedacinho dele também, porque tem coisas que a gente precisa abandonar. Às vezes aqueles maus pensamentos, aquela raiva, ódio, vingança, e a gente tem que abandonar. E aí, o nosso barquinho vai ficar cada vez mais leve e mais parecido com alguém que a gente precisa buscar. Para quem a gente deve levar os nossos medos? Para quem a gente deve levar as nossas preocupações do nosso barquinho? Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui. Olha só, está aparecendo alguma coisa aqui interessante. Uau! Nós precisamos levar os nossos medos e preocupações para Jesus.
Então, quem é que consegue controlar todas as forças da natureza? Quem é que a gente deve recorrer em oração e falar para Ele, me ajude, porque senão a gente vai sofrer grandes prejuízos? Para quem a gente deve recorrer? A quem a gente deve buscar? Jesus. E com Ele a gente não perde o foco. A gente olha como um bom marinheiro e vê os ventos e as ondas e fala assim, eu sei que Jesus está no meu barquinho, por isso eu não vou ter medo. Então, crianças, que essa lição de hoje da tempestade possa ajudar você a descobrir que quando as tempestades vêm, a gente precisa buscar alguém para nos ajudar. A gente não consegue resolvê-la. A gente precisa buscar Jesus. E com Ele, nós vamos ficar no barquinho junto com todos os outros discípulos, felizes, contentes e bem tranquilos. O que será que aconteceu nesse dia tão especial? Tem uma testemunha lá, que eu acho que eu vou trazer ela semana que vem para conversar com vocês. Vocês viram quem é que estava no barquinho, junto com Jesus? Tem os discípulos, tem Jesus, mas tinha um outro personagem que eu falei para vocês logo no começo, que Jesus estava usando ele para descansar. Quem é? O travesseiro. Ele testemunhou tudo isso que aconteceu. Que tal a gente chamar ele a semana que vem para vir aqui dar uma entrevista para nós, o que ele sentiu quando Jesus deitou nele, o que ele viu quando viu os discípulos naquele lugar? O que você acha? Eu vou convidar esse travesseiro para vir a semana que vem e ser uma testemunha do que aconteceu nessa tempestade, e eu tenho certeza que isso vai melhorar ainda mais, tá bom? Então, marcado, mesmo horário, mesmo lugar, semana que vem, aqui nesse canal a gente vai se encontrar e a gente vai buscar a Jesus junto. Mas eu não gosto de terminar sem música, gente, é muito chato. Tchau, tchau. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a tia Elô e a tia Aninha ficar mais cansada ainda do que elas já estavam? Vamos fazer elas terminar esse vídeo aqui, assim, ir para casa delas buscando água? Vamos? Então, beleza. Quem quer a tia Elô e a tia Aninha de novo aí, coloca uma mãozinha no chat e fala, eu quero, isso. E outra coisa, vamos também chamar a tia Jujuba, ela foi viajar, mas está demorando demais para voltar. Tia Jujuba, volta aí, vai, a gente está com saudade. Quem sabe ela ouve a gente e volta na semana que vem também. Semana que vem, personagem principal, o travesseiro do barquinho, onde Jesus dormiu. A gente vai conversar com ele, vai fazer uma entrevista para saber o que é que ele viu e sentiu naquele dia tão especial. Vamos orar? Depois a gente vai encerrar com essa música. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, ó Deus, cada criança que ouviu essa palavra, cada família. E se as tempestades vierem, se os problemas chegarem, que elas não tenham medo, mas vão até o Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas e o Senhor pode conduzir todas elas com o seu poder. Nós confiamos as nossas tempestades a Ti e descansamos de que o Senhor está controlando elas e o Senhor está na direção de tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar Meu Barquinho? Vamos lá de novo, as meninas estão chegando. Boa sorte para vocês, galera. Semana que vem a gente se vê, viu? Tchau, tchau. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar.
sua fúria.